Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a humildade e o orgulho. Então, vamos tratar aí sobre esses dois personagens, o humilde e o orgulhoso, né? Vamos ver as principais características dos dois e também o que a Bíblia diz a respeito deles, quais são as consequências de eu praticar a humildade, ou ao contrário, de eu dar lugar ao orgulho do meu coração, né? Vamos ver também como que eu posso ser uma pessoa humilde, ou como eu posso buscar diariamente a humildade. Nós sabemos que é uma estrada difícil ser uma pessoa humilde, isso já é conhecido a todos, mas na aula de hoje eu gostaria de encorajar a todos nós que possamos iniciar esse caminho, essa caminhada em rumo à humildade, nos afastando cada vez mais do orgulho e que a graça de Deus possa ser operante, né, na nossa vida e que a gente possa imitar a humildade de Cristo, né? Como a gente lê no texto de Filipenses, que inclusive a gente vai ler na aula de hoje. Mas eu gostaria de começar lendo esse texto de Tiago 4, versículo 6, que eu gosto muito, que diz o seguinte: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então esse texto ele é muito claro para mostrar a posição de Deus em relação a esses dois personagens, esses dois tipos de pessoas, o orgulhoso e o humilde. Então, em primeiro lugar, o orgulhoso, o que Deus faz em relação ao orgulhoso? Ele se opõe, ele se coloca contra, né? A palavra no original, ela reflete exatamente isso, como se Deus se colocasse contra, assim, numa batalha, numa guerra. Ele se coloca contra o orgulhoso, ele abomina o orgulhoso, né? Porque o orgulhoso, ele acaba querendo competir contra Deus. A gente vai estudar um pouquinho o que é, de fato, ser uma pessoa orgulhosa, mas de cara, eu quero que a gente entenda que Deus, ele se opõe, Deus, ele odeia, Deus, ele se enoja, assim, do orgulhoso, né? Então, ele se opõe, se coloca contra quem tem um coração orgulhoso. Por outro lado, quem é humilde, o que Deus faz? Qual que é a posição de Deus em relação a uma pessoa humilde? Ele concede graça. Deus, ele concede graça aos humildes. Ele concede graça, ele ajuda e ele abençoa para que o humilde continue cultivando a sua humildade, porque ele derrama da sua graça. Então, uma pessoa que tem um coração bem posicionado, assim, que reconhece o seu lugar e que é humilde, quando Deus olha, quando Deus vê uma pessoa humilde, com um coração humilde, ele se agrada. E aí ele começa a derramar ainda mais da sua graça e abençoar aquela pessoa para que ela se afaste cada vez mais daquele coração orgulhoso que tanto tenta atrapalhar a vida dessa pessoa, né? Então essa é a verdade. Deus se opõe aos orgulhosos, mas ao contrário, ele concede graça para quem tem um coração humilde. Agora, o que é ser uma pessoa humilde? É interessante que quando a gente pensa numa pessoa humilde, ou talvez quando eu sou humilde, muitas vezes também vem na nossa mente talvez uma pessoa falando aquela frase assim, não foi nada não, fica tranquilo, né? Alguém vem e elogia, olha, nossa, foi muito bom aquela pregação lá, nossa, foi muito boa, você foi assim usado por Deus, parabéns. Aí a pessoa fala, não, imagina, né? Foi nada não, foi Deus falando, sabe? E às vezes a gente começa a falar aquelas frases e tudo mais, e acontece que muitas vezes a gente se engana e a gente acha que é humilde. A gente meio que veste uma capa de humildade, né? Mas eu gostaria de comentar na aula de hoje sobre aquela humildade lá de dentro, lá do coração. Isso que vocês falaram aí de aceitar a repreensão, aceitar a correção, já é um pouco mais a característica de um coração humilde do que uma capa humilde, né? Eu estava lendo hoje de manhã, revendo um pouco de um livro que até quero mostrar para vocês, chama Humildade, a Verdadeira Grandeza, de Mahoney, C.J. Mahoney. E nesse livro ele fala como muitas pessoas tentando ser humilde é como umas crianças que vestem a roupa dos seus pais e tentam imitá-los, assim, sabe? Com aquelas roupas grandes, aqueles sapatos enormes, e tentam imitar. E muitas vezes a gente quer praticar a humildade, só que a gente faz de uma forma forçada. E humildade de forma forçada, na verdade, é orgulho. É um orgulho, assim, maquiado um pouco, né? Que às vezes a gente acha que é humildade. Então, o que é ser humilde? Certamente não é ter uma capa de humildade, mas é mais ou menos isso que vocês falaram.
ter um coração humilde que deixa ser exortado, um coração humilde que aceita a repreensão, que reconhece os seus erros. É muito mais aquilo lá do coração do que aquela capa, aquelas frases, né? Não foi nada. Não, imagina, eu poderia até ter feito melhor. Não é muito essa capa, é mais o que se fala do coração, né? Agora eu gostaria de apresentar uma definição do humilde, né? Da humildade, que C.J. Mahoney fala em seu livro. Ele diz o seguinte: humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Então, humildade nada mais é do que a gente avaliar nós mesmos e entender qual que é a nossa posição diante de Deus. Agora, eu vou entender qual que é a minha posição diante de Deus com base em duas coisas. Uma, na santidade de Deus, e outra, no quão pecaminoso eu sou. Então, eu vou olhar para essas duas coisas, para a depravação, né, do meu próprio corpo, e pensar, poxa, eu sou muito pecador, eu já pequei isso, aquilo, eu realmente tenho muitos pecados. Esse sou eu, sem Cristo, né? E olhar para a santidade de Deus, para os atributos de Deus, e falar, poxa, mas Deus é completamente santo, completamente justo, amoroso, perfeito. Então, olhar para a santidade de Deus e para a imperfeição, né, para a pecaminosidade minha, olhando para essas duas coisas e avaliando exatamente onde está a minha posição. Então, é mais ou menos, eu estou olhando assim para Deus e aí eu penso, poxa, eu não sou maior do que Deus. Eu não estou ali num degrau acima, não, eu estou muito abaixo. Então, é constantemente eu reconhecer, eu estou abaixo de Deus. Eu preciso de Deus. Eu tenho que depender de Deus. Se eu sou encarregado de fazer alguma coisa e talvez eu estou muito acostumado com isso, por exemplo, alguém me chama para, Bruno, prega sobre esse assunto aí. Talvez, vamos supor que alguém convidasse o pastor Edson, prega lá sobre missões. Poxa, o pastor Edson já pregou muitas vezes sobre missões. Então, se ele chegasse assim com o coração, eu já sei pregar sobre missões. Isso é um coração um pouco orgulhoso, mas não, ele chegava assim e fala, olha, a grande tarefa de pregar sobre missões agora para esse público aqui e que Deus possa me abençoar, que Deus possa me guiar. Eu lembro muitas vezes do pastor Edson, às vezes até mudando a pregação dele, do que ele ia falar, mas Deus orientando para fazer outra coisa. Então é exatamente isso, é você chegar diante de uma situação e reconhecer a sua posição ali, não como maior de Deus, não como dependente só de si mesmo, mas não, num degrau bem abaixo, reconhecendo que Deus é bem acima e que eu sou bem abaixo, que eu tenho muito pecado em mim e que eu não consigo fazer as coisas de forma perfeita, eu não consigo nem depender de mim mesmo, né? Mas é eu reconhecer exatamente isso. Agora, por outro lado, quem que é o orgulhoso? Orgulho é quando seres humanos, pecadores, desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer sua dependência dele. Então é exatamente ao contrário. É uma pessoa pegando e se colocando num degrau assim acima de Deus. E falando, por exemplo, eu toco muito bem aqui na igreja, eu sou muito bom com violão, com guitarra, ou algo do tipo, porque eu me esforcei, eu sou muito bom mesmo. Então, isso aqui foi obra minha, eu fiz isso por merecer e eu quero ter sim glórias. Eu quero que as pessoas cheguem ao final do culto e falem, olha, muito bem, você é esforçado e você é muito bom. Então, uma pessoa que ela não reconhece os dons, ou seja, os presentes de Deus, ela não reconhece a graça de Deus, ela não reconhece a dependência que ela tem de Deus. Ao contrário, ela reconhece só as suas próprias atitudes. Então, o orgulhoso é exatamente o contrário de humilde, é uma pessoa que se coloca num degrau acima de Deus. E ele deseja o quê? Deseja esse prestígio, né? Essa posição que devem ser de Deus, mas ele quer para ele mesmo, né? Então, quando a gente fala dessa forma, talvez você pense, poxa, mas eu nunca fui essa pessoa, eu nunca falei, nossa, eu quero ter mais glórias do que Deus. Mas, às vezes, em pequenas atitudes que a gente vai tendo, nós vamos demonstrando isso sim. Nós vamos demonstrando que, por exemplo, a gente acaba de fazer alguma coisa que a gente acha que foi muito bom, e aí a gente fica incomodado quando ninguém vai falar parabéns, quando ninguém vai elogiar, quando ninguém vai. Então, às vezes, a gente vai até buscar pessoas que a gente sabe que vai elogiar a gente, e aí, como é que foi? E isso que eu fiz, que você gostou?
Então, o orgulhoso ele está constantemente buscando esse prestígio, né? Essa glória, essa honra para ele mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não praticar isso desde as pequenas coisas, porque senão esse orgulho só vai crescendo e tomando conta do nosso coração. Essa é a diferença do orgulhoso e do humilde. Um reconhecimento de posição adequado e inadequado, né, em relação a Deus e as outras pessoas, tá? Do humilde e do orgulhoso. Agora, quais são as principais características do orgulhoso? Vamos olhar para o livro de Provérbios e entender o que o livro de Provérbios nos diz a respeito dessa pessoa com o coração assim bem alto, né? O orgulhoso. Primeiro, ele descansa na sua fama, não no seu trabalho. Provérbios 12, versículo 9 diz: melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso, o orgulhoso, que tem falta de pão. Ou seja, o orgulhoso, geralmente, ele nem se apoia no seu trabalho em si, mas mais na sua fama. Às vezes ele nem é tudo aquilo, mas a fama dele é muito alta e ele está satisfeito com aquela fama dele. Ele pode estar sem pão, mas ele está com a fama dele. A fama dele alimenta a sua alma. Então, o orgulhoso, ele costuma dar mais valor para a própria fama do que qualquer outra coisa, às vezes até do que amizades ou coisas do tipo. Ele quer a fama mesmo, ele quer ser bem visto por todos, né? Esse é o orgulhoso. Ele também é zombador e arrogante. Provérbios 21, versículo 24 diz: quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então, o orgulhoso ele tem essa característica. Ele quer se elevar, então ele vai tentar rebaixar as outras pessoas. Ele quer que a moral dele seja bem alta, né? Que ele seja bem visto com as outras pessoas. Então, para ele ficar num patamar mais alto, ele vai diminuir as outras pessoas. Ele vai querer atacar as outras pessoas. Ele vai querer falar que as outras pessoas não fazem tão bem, não tocam tão bem, não pregam tão bem, não dão aula tão bem, não fazem coisas tão bem, porque ele é que faz. Então, ele geralmente é zombador. Ele pode ser um zombador, assim, bem explícito, mas às vezes também um pouco implícito ali, né? Ele pode ser um zombador que vai só semeando, né? Aproveitando aquele poder da língua que a gente viu nas algumas aulas passadas, né? E vai semeando ali algumas fagulhas, algum veneno ali nas outras pessoas. E ele geralmente é arrogante, porque ele se importa somente consigo mesmo. Então, o orgulhoso é uma pessoa que ama demais a si mesmo, né? Ele não ama muito as outras pessoas, não ama de fato a Deus, mas ele se preocupa com a sua própria fama, com o seu próprio status. Esse é o orgulhoso. E por isso que ele costumeiramente ele ataca as outras pessoas, é zombador e arrogante. Além disso, ele procura, né, a sua própria honra, ele é ambicioso. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Então, é melhor que alguém te chame e fale, olha, vem cá, vem ser honrado, do que você buscar ser honrado, chegar lá em cima e alguém pegar e falar, pode descer, e você acabar sendo humilhado. Então, não procure a própria honra, ao contrário do que o orgulhoso faz, né? Ele não espera ser honrado no devido tempo. Ele não espera receber elogios sinceros, né? Que lhes são devidos. Não, ele quer buscar isso, ele vai atrás. E por causa disso ele acaba sendo humilhado, porque ele é ambicioso demais, né? Em quarto lugar, ele usa palavras vazias, como nuvens e ventos que não trazem chuva. Assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Então, é uma pessoa que fala, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já pratiquei isso, eu sou muito bom em tal esporte, eu já ganhei certificados aqui, certificados ali, pessoas falam que eu sou muito bom nisso e naquilo, e ele fala muito, mas na verdade ele é um mentiroso. Então, ele tem palavras vazias. Para que ele possa regar cada vez mais e construir aquela fama, ele tem que recorrer à mentira. E ele vai começando com uma mentira pequena, até que essa mentira vai crescendo, 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 para que o orgulho dele seja mantido, para que o ego dele seja mantido. Então, ele vai mentindo cada vez mais para poder cobrir a mentira passada e assim construir essa escada para construir e para manter a fama dele. Mas ele faz uso de palavras vazias, de mentira, né? Então, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez, né? Totalmente sem valor, totalmente vazio aquilo que ele fala, aquilo que ele acaba pronunciando para as pessoas. Em quinto lugar,
ele é sábio aos seus próprios olhos. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato, no tolo, do que nessa pessoa. Ou seja, o homem orgulhoso, o homem que busca né, ter aquela fama, que busca ter aquela posição de destaque, ele se tornou tão tolo, tão insensato, que ele já desceu um degrau. Então, é como se ele tivesse avançado ainda mais naquela escada da insensatez que a gente tratou no começo desse curso. Ele avançou ainda mais, ao ponto de achar que ele é sábio, ao ponto de não reconhecer o que está acontecendo naquele momento, não reconhecer suas próprias atitudes e acreditar na própria mentira. Então, ele é mais que tolo, ele é mais que insensato. Essa pessoa que busca, né, ter a sua fama elevada, ele passou a ser tão tolo que ele não reconhece nem as próprias atitudes. No começo, talvez ele fazia aquilo e ele contava mentiras sabendo que aquilo era errado, ou talvez sabendo que aquilo era mentira, mas ele queria falar aquilo para que as outras pessoas o honrassem, né, e rendessem glórias a ele. Mas depois de um tempo, ele acredita até na própria mentira. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, né? Tem mais esperança no insensato que nele. Ele está num degrau ainda mais baixo na escada da insensatez. Em sexto lugar, ele coloca confiança no amanhã, uma confiança demasiada no amanhã. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes que trará a luz. Então, é uma pessoa extremamente confiante. Uma pessoa que fala, não, eu certamente vou conseguir aquilo. Não, eu sou muito bom, pode confiar que comigo dá certo. Ninguém vem contra mim, não. Não, se alguém quiser discutir comigo, tem certeza, não, isso aqui tá tranquilo comigo, porque eu me garanto, sabe? A pessoa que fala, eu me garanto, é uma pessoa muito orgulhosa e se gloria muito no dia de amanhã. Mas acontece que, na maior parte das vezes, ele vai bater a cara, vai quebrar a cara e vai ser humilhado. Então, a gente já pode até já adiantar um dos tópicos e entender que uma das maiores consequências do orgulhoso é que ele é constantemente humilhado, porque ele acaba pregando e buscando algo que não é real. E uma hora ou outra isso vai cair por terra, uma hora ou outra isso vai ficar evidente para as outras pessoas e elas vão acabar vendo a verdadeira face do orgulhoso e ele vai ser humilhado diante de todos. Em sétimo e último lugar, ele é autossuficiente. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, o orgulhoso, ele confia em si mesmo, e aí talvez a gente resume aquela definição do orgulhoso, né? Uma pessoa que não é dependente de Deus, ao contrário, ela é dependente de si mesma, e ela se coloca num degrau acima de Deus. E não considera Deus, não ora a Deus, fala, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que eu devo fazer? Qual é a sua vontade? Um orgulhoso não pergunta qual é a vontade de Deus para ele. Um orgulhoso fala qual é a vontade dele para Deus e fala, faça, Deus, faça a minha vontade, é isso que eu quero ser exaltado, eu quero ser honrado, eu quero estar em posição de destaque, eu quero crescer no meu emprego, eu quero ganhar uma posição de destaque lá no ministério, na igreja, eu quero, Deus, por favor, faça isso, você é obrigado a fazer. Então, um orgulhoso, ele começa a descer cada vez mais aquela escada e ele começa a perder um pouco até a sensibilidade. Ele começa a perder um pouco da noção e ele acha que pode até mesmo mandar em Deus. Ele é autossuficiente e ele acha que está numa posição elevada do que a do próprio Deus. Quais são as consequências, então, do orgulhoso? Primeiro, ele recebe desonra. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, o orgulhoso, ele sempre vai ser humilhado, né? Aquela face dele vai cair, a verdadeira face dele vai ficar evidente e ele vai acabar sendo desonrado. Então, ele busca honra, mas ele é desonrado. Ele busca glórias, mas ele não obtém glórias. Ele busca fama, mas na verdade ele acaba sendo humilhado. Ele recebe exatamente o contrário daquilo que ele busca, porque ele busca com um coração orgulhoso. Ele não é humilde para esperar o tempo de Deus e o jeito de Deus para todas as coisas.
mas ele busca, ele tenta. Só que como ele é apenas um ser humano pecador e tão pequeno, ele acaba sendo enganado pela sua própria tolice, pela sua própria insensatez e acaba obtendo exatamente o contrário do que ele busca. Em segundo lugar, ele é castigado. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. Lembra? O texto de Tiago fala que Deus se opõe aos orgulhosos, se coloca contra a guerra contra os orgulhosos. Então, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então, ele sim será castigado por Deus. Ele vai ser desonrado, ele vai ser humilhado diante das pessoas e ele também vai ser castigado por Deus. E se ele não se arrepender, a ira de Deus está se acumulando, a ira de Deus vai cair sobre ele. Então, hoje, a ira de Deus, ela é assim, contida, né? Deus contém a sua ira e derrama a sua graça comum a todos os homens. Ele também derrama a sua graça para a sua igreja, para o corpo de Cristo. Mas, todas as vezes que nós pecamos, que nós desagradamos a Deus, a gente está provocando a ira de Deus. E essa ira de Deus está sendo contida. Mas como um pregador uma vez disse, como águas assim numa represa, né, bem forte, que são contidas assim por uma grande parede, por um grande muro, uma hora ou outra isso vai estourar. E no fim dos tempos, Deus vai liberar essa ira sobre o pecador que não se arrepende. E o orgulhoso que não se arrepende está nesse grupo. E ele não vai ficar impune. Ele vai receber aquilo que ele merece. Ele vai receber a ira de Deus que está sendo contida até o fim dos tempos. Então, ele vai ser castigado, ele é e vai ser constantemente humilhado. Em terceiro lugar, ele chega na ruína, na queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, esse é o fim do orgulhoso. Por mais que ele busca o topo, ele acaba indo para o fundo do poço, porque ele obtém exatamente o contrário daquilo que ele busca. E ele é humilhado, né? Como a gente falou, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque o melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Então, o orgulhoso não vê isso e não aprende, porque ele não aceita a repreensão, como vocês falaram no começo. Como ele não aceita a repreensão e como ele não aceita a correção, ele acaba continuando, né, a trilhar esse caminho em busca da fama, mas ele acaba sendo humilhado. Em quinto e último lugar, não há muita esperança de mudança. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Então, não há esperança de mudança, não há esperança de que nesse caminho que ele está trilhando alguma coisa vai acontecer de bom. Não, ao contrário, durante todo o livro de Provérbios, em outros textos bíblicos e até no nosso convívio cotidiano, a gente vê que um orgulhoso, ele acaba indo para a ruína. Esse é o destino dele. Então, quais são as características de uma pessoa humilde, né? Da humildade? Primeiro, confia em Deus, não em si mesmo. Esse texto é bem conhecido, né? Provérbios 3, versículos 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio conhecimento. Não se apoie no seu próprio conhecimento e entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, reconhece, em tudo que você faz, reconhece a mão de Deus, em todas as suas, em tudo aquilo que você cumpriu, em tudo aquilo que você ganhou, em tudo aquilo que você fez, em todos aqueles elogios que você ganhou, reconhece que foi Deus, né? Então, em todas as áreas, não é em uma, não. Não fala, Deus me ajudou nisso, mas isso fui eu mesmo. Não, reconhece que foi Deus. Até mesmo na sua disciplina e no estudo, reconhece a graça de Deus permitindo e te abençoando e te dando entendimento para isso. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então não fala, eu sou sábio, eu tenho sabedoria. Se você for de fato sábio, você vai falar, eu estou em busca da sabedoria. Não só falar, mas no coração sentir, eu estou em busca da sabedoria. Talvez outras pessoas falem, essa pessoa é um sábio, essa pessoa está alinhada com o caráter de Cristo. Mas não seja você sábio aos seus próprios olhos. Não seja você a pessoa que rende fama e glórias e honra a você mesmo. Teme ao Senhor e se afasta do mal. Em segundo lugar, tenha sabedoria. Uma pessoa humilde, ela tem sabedoria, ela sabe como lidar nas situações, ela sabe como viver a vida naquele jeitão de Deus, né? Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas os humildes
mas com os humildes está a sabedoria. Então, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que busca sabedoria, ela vai entender, ela vai saber, ela vai ter o discernimento de entender que o orgulho não pode entrar no coração dela, ela não pode nutrir o orgulho, então ela vai se afastar. E foi isso que a gente comentou agora há pouco. Se eu sei que eu tenho dificuldade em tal área, eu sei que se eu perguntar como é que eu fui, como é que eu fiz tal coisa, as pessoas vão me elogiar e meu coração vai crescer. Eu, antes de fazer isso, agindo com sabedoria, eu nem vou perguntar. Eu nem vou chegar para a pessoa e falar, olha, como é que eu fui? Como é que eu fui? Como que foi a minha apresentação ou algo do tipo? Não. Eu não vou buscar isso, porque eu tenho sabedoria e eu sei aonde que mora o perigo, né? Aonde que o meu coração é tendencioso a crescer. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, buscar sabedoria para saber agir no momento certo, na hora certa, né? Em terceiro lugar, trabalha diligentemente. Então, melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Então, ao contrário do humilde, ao contrário do orgulhoso, o humilde, ele é uma pessoa que ele trabalha, ele é diligente, ele é esforçado, ele administra o seu tempo, ele se empenha naquilo que foi colocado nas suas mãos, mas ele não está buscando fama, ele está buscando fazer o trabalho. Ao contrário, o glorioso até se esquece do que tem que fazer e acaba gastando tempo demais falando da sua fama e acaba ficando com falta de pão. Ao contrário daquela pessoa diligente, ao contrário daquela pessoa que é esforçada, mas com um coração humilde. Ele gasta tempo fazendo, não falando sobre si mesmo. Ele gasta tempo servindo, não falando sobre o seu serviço. Ele gasta tempo aconselhando, não gastando tempo falando o quanto que ele é bom em aconselhamento. Ele gasta tempo ajudando e dando esmola e não falando e tirando foto dele dando esmola para as outras pessoas. Então é uma pessoa que faz, não fica falando de si mesmo, né? Além disso, é uma pessoa que recebe honra. Então, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, aquela pessoa que não busca honra, ela sim vai ser honrada. Agora, o orgulhoso que só busca a fama e a honra, ele vai encontrar a queda. Então, é exatamente o contrário, né? Então, se eu não estou buscando a honra, se eu não estou buscando ter aquela fama e tudo mais, acaba que eu vou ser honrado no momento certo, na hora certa. Mas eu não posso fazer isso com essa intenção. Eu não posso falar, olha, eu não vou buscar honra agora, não vou buscar fama, eu não vou buscar os elogios das pessoas, vou ficar bem quietinho. Mas ano que vem eu espero que as pessoas falem de mim. Eu espero que as pessoas possam me dar honra e falar como eu sou bom. Eu não vou pedir agora, mas ano que vem eu quero. Então eu não posso fazer isso. Por mais que não estou querendo honra agora, a minha motivação ser voltada a isso. Não, eu tenho que servir para Deus, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que trabalhar com excelência, né? Trabalhar como se para Deus. Essa tem que ser a minha motivação e o meu coração. Mesmo que não seja na hora, eu tenho que tomar cuidado com esse querer receber honra mesmo no futuro, né? Em quinto lugar, recebe riquezas e vida. Então, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra de vida. Seu caráter é provado pelos elogios que recebe. Então, uma pessoa recebe elogios voluntários das outras pessoas. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ele não está buscando louvores, mas as pessoas o louvam, as pessoas o honram, as pessoas falam, você tem sido muito bom nisso, você tem sido muito bom naquilo. Então, ela recebe louvores voluntários das outras pessoas, não que ela está buscando. E mesmo assim, ela tem que continuar tomando cuidado para que esses louvores não confundam e invertam o coração novamente. Ela tem que tomar cuidado para que esses louvores não a façam ir do humilde para o orgulhoso, descer esse degrau do orgulho e da insensatez, né? Tem que tomar muito cuidado com aquilo que ela está ouvindo. Agora, eu gostaria de abrir no texto de Filipenses 2, 6 a 11. E nesse texto eu gostaria de meditar com vocês para a gente poder concluir aqui e entender qual que é o nosso maior exemplo de humildade, qual que é o nosso padrão de humildade e por que que a gente precisa buscar humildade, não orgulho. A gente começou a aula falando que Deus se opõe ao orgulhoso, mas ele dá graça ao humilde. Mas
como a gente pode ser humilde, por que que a gente tem que ser humilde, qual que é o nosso padrão, como que a gente vai ser humilde. Eu gostaria de, então, pedir que alguém pudesse ler esse texto e a gente, assim, meditar na humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode ler? Filipenses 2, versículo 6 a versículo 11. Eu posso ler, Bruno. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Versículo 8, diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui a gente destaca aquela obediência. Então ele foi humilde, né? Foi obediente, ele se sujeitou à vontade de Deus, ele assumiu forma de servo, ele se dedicou a sua vida ao serviço, né? E aí o que aconteceu? No devido tempo, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui, Jesus ele poderia se gloriar já naquilo que ele é, na santidade, na perfeição dele. Mas ele se humilhou, ele assumiu a nossa forma, a forma de homem, assim, né? E se humilhou, e aí ele foi servo, ele foi obediente, ele se sujeitou, e no momento certo, ele foi exaltado. Então, ele é o nosso maior exemplo de humildade. E em vista do testemunho, desse exemplo de Cristo, a palavra de Deus nos encoraja a sermos humildes também, a reconhecermos a nossa posição, que a gente não precisa fazer aquele esforço, a gente já é menos, né? A gente não é como Deus. Só que ao contrário de Cristo que era e se rebaixou, nós que não somos tendemos a nos aumentar, né? É o contrário. A gente que não é como Deus, a gente às vezes quer se ver como Deus. Às vezes, quando nós falamos isso, você pode pensar, poxa, mas eu não quero ser como Deus. Mas às vezes a sua vontade você acha que é melhor que a de Deus. Você pode falar, não, eu não quero ser Deus, não quero ser adorado pelas pessoas. Mas, no mínimo, a sua vontade, você às vezes acaba pensando que ela é melhor do que a de Deus. E a gente acaba se colocando numa posição maior. Deus é perfeito, completamente santo, mas nessa área da minha vida, eu acho que eu sei melhor. Nessa área específica, Deus, eu acho que ele não é tão esperto assim, não é tão bom. Eu acho que eu entendo melhor. Então, a gente acaba tomando nesse sentido, né, a posição de Deus, né? Ele sim foi o nosso exemplo de humildade, né? Por isso eu sempre gostei a gente tinha aquelas pulseiras, vendia até na nossa igreja, eu lembro da capoeira, sempre vendia aquela pulseira, o que Jesus faria, né? What would Sim. Jesus do? E aquilo Uhum. lá eu acho que é bem certeiro mesmo, porque nos lembra no dia a dia o que Jesus faria. Ele foi o nosso maior padrão de vida cristã que a gente tem que ter, né? Em humildade, em serviço, em sujeição a Deus, em santidade. Então, se a gente está em dúvida como viver uma vida, né, em humildade, em obediência, é só imitar Cristo em tudo. É olhar para os 4 evangelhos e ficar lendo, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, depois ler de novo Mateus, Marcos, Lucas, João, e analisando e observando qual que é a atitude de Cristo e colocar isso como nosso alvo. Eu quero imitar Cristo. Eu quero amar como Cristo amou. Eu quero ser justo, não de acordo com a minha justiça, mas na justiça de Deus, igual Cristo foi. Eu quero ser santo. Eu quero dizer não para a imoralidade. Eu quero dizer não para aquilo que afronta a Deus. Eu quero ser uma pessoa santa, uma pessoa que é dedicada, uma pessoa que é piedosa, que é entregue totalmente a Deus. Eu quero dedicar minha vida inteiramente a Deus, como Cristo dedicou. Então, ele é o nosso padrão. A gente tem que só olhar para ele, não tirar nossos olhos dele e imitá-lo constantemente, né? Ele é o nosso maior padrão, né? O nosso maior exemplo de humildade. Esse texto deixa isso bem claro. Então, a gente tem um desafio, buscar a humildade. E
como a gente vai buscar essa humildade, talvez com duas coisas principais. Uma, lendo e meditando na palavra e tendo Cristo exatamente do nosso lado, como nosso padrão, como nosso modelo, não tirando ele de vista, né? Porque ele é o nosso maior exemplo. Então, como eu posso crescer em humildade? Imitando a Cristo. E como eu vou imitar a Cristo? Estando perto dele, estando do lado dele, estando cada dia aprendendo com ele. Que esse seja o nosso esforço diário, o nosso empenho diário, né? Agora, eu gostaria de apresentar para vocês uma lista de sugestões que nos é apresentada nesse livro, Humildade, a Verdadeira Grandeza, de C.J. Mahoney. E ele fala ali como enfraquecer o orgulho e cultivar a humildade. Então, ele dá uma série de sugestões práticas que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que todos nós possamos nos dedicar e empenhar, não só nessa semana, mas durante toda a nossa vida, para que a gente possa ter humildade de coração, né? Mais uma vez, não é aquela humildade falsa, uma falsa humildade. Falsa humildade todo mundo pode ter. Falsa humildade é a pessoa chegar e falar, não, imagina, eu não sou nada, quem faz todas essas glórias que você está falando é de Deus, imagina. Essa falsa humildade, essas falas, qualquer um pode imitar. O que a gente está falando é humildade de coração. Então, esse é o nosso empenho, a gente tem que ser humilde de coração. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que a gente pode fazer sempre? Reflita sobre a maravilha da cruz de Cristo. Então, refletir sobre essa obra grandiosa que Deus fez na cruz e o porquê de fazer isso. Isso vai nos levar a entender aquilo lá que a gente falou no começo, a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. Eu vou entender o quão pecador eu sou e o quão santo foi o Cordeiro que foi morto ali na cruz no meu lugar. Então, é essa gloriosa e maravilhosa obra de Cristo na cruz que me salvou, me reconciliou, me resgatou, me tornou de novo amigo de Deus. Então, que eu possa refletir nessa obra de Cristo na cruz, para lembrar cada vez mais de qual seria a minha condenação por causa do meu pecado. E agora, o que eu ganhei e por que eu ganhei? Eu ganhei a vida eterna, mas não foi por causa das minhas obras, das minhas atitudes, mas foi por causa da graça de Deus, da obra de Cristo na cruz. E esse maior milagre que aconteceu na minha vida, e a maior bênção que eu vou colher na minha vida, que vai ser a vida eterna com Deus, não foi por minha atitude, não foi por minhas forças, minhas obras, né? Mas foi por causa da graça de Deus. Então, que a gente possa gastar um tempo assim constante refletindo na salvação que Deus nos dá de forma gratuita, né? Que a gente possa refletir, entender que toda a glória da nossa salvação é dele. Agora, ao iniciar cada dia, o que eu posso fazer? Comece o dia reconhecendo sua dependência e necessidade de Deus. Então, assim que eu acordar, eu vou orar e eu vou falar com Deus e eu vou falar, Deus, esse meu dia aqui, durante todo esse meu dia, eu quero que o Senhor esteja do meu lado, eu quero que o Senhor esteja me abençoando, eu peço, Pai, que o Senhor possa me abençoar nessa apresentação que eu vou ter no trabalho, ou nessa prova que eu vou ter na faculdade, que o Senhor, Pai, possa estar me abençoando, porque se não for o Senhor me fortalecendo, se não for o Senhor me ajudando, eu não vou conseguir fazer nada disso. Então, já começar com uma oração humilde, né? Reconhecendo as forças de Deus. E comece o dia expressando gratidão a Deus, expressando gratidão pelo dia anterior, expressando gratidão porque nós acordamos mais uma vez, o Senhor foi gracioso mais uma vez, o Senhor nos abençoou com os membros do nosso corpo para a gente poder caminhar e para a gente poder fazer as coisas que temos que fazer, o Senhor nos abençoou com mais um fôlego, com mais oxigênio para a gente poder estar seguindo e fazendo as nossas coisas, o Senhor nos abençoou com um carro para a gente poder estar indo, ou talvez com o valor necessário para poder usar o transporte público. Deus nos abençoou com o trabalho, Deus nos abençoou com uma faculdade, Deus nos abençoou com familiares, Deus nos abençoou com amigos que a gente pode contar, que a gente pode se relacionar durante aquele dia.
Deus nos abençoa de diversas formas que a gente não nos lembra. Por isso que talvez uma das sugestões mais interessantes para a gente fazer é uma agenda, né? Um livro de anotações de gratidão, né? Um calendário de gratidão que a gente pode fazer cada dia anotando um motivo de gratidão. E quanto mais a gente agradecer a Deus, mais a gente vai enfraquecendo o nosso orgulho, porque a gente vai reconhecendo que é Deus que tem nos abençoado, que Deus que tem que Deus que tem concedido isso a nós e não as nossas próprias forças. Pratique as disciplinas espirituais, oração, estudo da palavra de Deus, adoração, todos os dias, né? Quando começar o dia, ou se não tiver tempo ali no começo, no meio do dia, no final do dia, pratique essas disciplinas espirituais. Faça isso constantemente, todos os dias, e nas primeiras horas do dia, se possível, para já iniciar o dia com a palavra de Deus, né? Meditando na palavra de Deus, né? No nosso coração, na nossa mente, falando com Deus, apresentando para Deus as nossas necessidades e anseios do dia. Aproveite suas idas e vindas para memorizar e meditar nas escrituras. A gente está gastando semanas estudando o livro de provérbios e em cada aula a gente está vendo alguns provérbios bem interessantes e, como a gente disse no começo, na primeira aula, facilmente memoráveis. Então, que a gente possa pegar alguns desses provérbios, dividir ali por temas e ir estudando eles e memorizando eles, né? No caminho de ida, no caminho de vinda. Hoje a gente tem o que nós não tínhamos antigamente. Nós temos podcasts, nós temos bíblias em áudio. Então, a gente pode gastar um tempo ali no ônibus ou um tempo no carro escutando pregações, escutando, às vezes, até aulas, escutando a Bíblia em áudio, em formato de áudio. Então, a gente pode investir esse tempo logo na manhã, aí nutrindo a nossa mente e o nosso coração com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, né? Com a palavra de Deus. Lance seus cuidados sobre ele, pois ele cuida de você, e reconhecer que ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós em todas as situações, em todos os dias, mesmo em coisas que às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe que Deus cuida, que Deus nos livra de algumas coisas, mas ele tem feito, Deus tem cuidado de nós. E a gente precisa ter esse reconhecimento, e a gente precisa expressar esse reconhecimento em forma de gratidão a Deus. Ao final do dia, transfira a glória para Deus. Terminei esse dia e consegui cumprir tudo que eu precisava no trabalho, consegui chegar em casa em segurança, consegui terminar e ir bem numa prova ou algo do tipo. Dá glória a Deus. Deus, foi por sua causa, foi porque o Senhor me abençoou, foi por causa da tua graça que eu consegui fazer tudo isso. Então, esse exercício de transferir a glória para Deus, ao invés do nosso próprio mérito, ele é sadio, porque ele vai enfraquecendo aquele nosso orgulho, e, na verdade, vai também, ao contrário de enfraquecer o orgulho, ele vai dando mais humildade, né? Cultivando a humildade no nosso coração. Antes de dormir, receba de Deus o dom do sono e conheça seu propósito para o sono. Eu vou deixar só uma ponta de curiosidade, mas quem quiser ler esse livro, ele fala um pouco sobre o sono, como essa necessidade de dormir é mais uma coisa que nos força a perceber quão humildes a gente tem que ser, quão menor a gente é menor em relação a Deus. A gente precisa dormir. Se a gente não dormir durante algumas horas, a gente não consegue fazer mais nada. A gente perde a cabeça, a gente fica louco. A gente precisa dormir, a gente precisa descansar, mesmo que não ali depois de 18, 20, 24 horas, a gente vai precisar dormir em algum momento. A gente não consegue nem sequer caminhar 3, 4 dias, 5 dias sem dormir. Isso é para mostrar quão pequenos nós somos em relação a Deus. Então, que a gente possa reconhecer isso e dormir e falar: Deus, muito obrigado pelo dom do sono, muito obrigado, Pai, porque o Senhor me permite aqui dormir e descansar, e muito obrigado porque é o Senhor quem renova as minhas energias para o próximo dia. Ou seja, eu tenho total dependência do Senhor. Se não fosse o Senhor, se o Senhor não me permitisse dormir, recarregar as minhas energias, eu não ia conseguir nem andar 2, 3, 4 dias. Eu preciso do Senhor. Então, que a gente possa reconhecer isso até na hora de dormir. Tenha um foco especial, estude os atributos de Deus. E aqui eu gostaria de indicar mais um outro livro que se chama Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Eu comprei recentemente, não terminei de ler ainda, mas já li, creio que metade.
e em cada um dos atributos de Deus eu tenho conhecido um pouco mais, né, da face de Deus, um pouco mais da santidade de Deus. Deus, ele é perfeito em cada um dos seus atributos. Ele é perfeito em sua justiça, em seu amor, ele é perfeito em sua misericórdia, ele é perfeito em sua soberania, em sua presciência, em sua paciência, em sua bondade, fidelidade. Ele é perfeito até mesmo em sua ira, porque a ira de Deus é santa. Então, que eu possa gastar um tempo conhecendo o meu Deus. A palavra de Deus diz lá no final de 2 Pedro que eu possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E assim, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, eu vou me afastar desses possíveis erros, de ser levado pelos erros daqueles insubordinados, que é tratado no livro de 2 Pedro, ou de tantos outros erros. Eu crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, eu vou acabar me afastando do orgulho, né? E vou acabar entendendo melhor a minha posição e sendo humilde diante de Deus. Então, gaste tempo conhecendo o seu Deus. Gaste tempo lendo a palavra e aprendendo quem é o seu Deus. Estude as doutrinas da graça, estude mais a palavra de Deus, estude a redenção, estude a obra de Cristo na cruz, estude a doutrina do pecado, entenda quão grave é o seu pecado e quão abundante é o pecado em sua vida, e entendendo a gravidade do pecado, você vai entender o porquê que você é inferior e porquê que você não tem que se vangloriar, porquê que você não tem que ficar se debruçando em seus méritos, né? Ria muitas vezes e ria de si mesmo. Não fique assim muito preocupado com a sua própria fama, não fique preocupado com o seu próprio status, mas leve a vida de uma forma assim mais leve, de uma forma mais alegre, e reconhecendo que é Deus quem tem agido na sua vida, né? Muitas pessoas orgulhosas, elas são tensas, elas são assim bem tensas e extremamente preocupadas com o seu próprio nome e com a sua posição. Elas levam assim um peso enorme nas suas costas. Mas quando a gente reconhece que é Deus quem tem nos abençoado, que é Deus quem tem nos dado os dons e as habilidades que temos, a gente leva a vida de uma forma mais leve, né? Porque a gente não está constantemente gastando tempo e energia para levantar nós mesmos. Mas a gente está usando a nossa energia para viver uma vida alegre, que honra a Deus em todos os momentos, né? E ao longo dos dias e semanas, identifique evidências da graça em outras pessoas. Observe o mundo ao seu redor. Pare de olhar somente para si mesmo, para o seu próprio nariz, para o seu próprio pé, mas olhe para as outras pessoas e identifique quão perfeito Deus é na natureza, na vida das outras pessoas, nos dons que Ele tem dado para outras pessoas na igreja. Identifique a graça de Deus na vida dos seus irmãos e irmãs. Encoraje e sirva as outras pessoas todos os dias. Convide e busque a correção e a repreensão. Seja uma pessoa aberta, com um coração ensinável e responda todas as provações com humildade. Mais uma vez, não uma capa de humildade, mas com um coração humilde, né? Que ele vai ser provado em todas essas provações e dificuldades. Quando alguém vier te elogiar, quando alguém quiser encher a sua bola e levar, né, o seu nome, a sua fama lá para o alto, que a sua humildade seja provada, né? E que você possa constantemente se empenhando em todas essas coisas que a gente acabou de falar e lembrando desses textos bíblicos, se empenhar em ter um coração igual a Cristo, um coração humilde, um coração servo, um coração obediente e que reconhece que a vontade de Deus é soberana, se sujeita à vontade de Deus e, em última instância, reconhece a sua posição. A palavra humilde, né, no texto ali de Tiago, ela literalmente é como se uma pessoa se ajoelhasse e pouco levantasse o seu rosto do chão quando está de frente, né, a Deus, quando está assim naquele relacionamento em frente a Deus, e ela vê a perfeição de Deus, a santidade de Deus, ela vê a grandeza de Deus, ela pouco levanta o seu rosto do chão, de tão inferior que ela se sente em relação a Deus. É lógico que nós temos um valor, mas o valor que temos não é por causa do nosso mérito. O valor que temos, que é enorme, Deus morreu no nosso lugar, mas o valor que nós temos é por causa de Cristo. Então, tudo aquilo que temos de bom, os nossos dons, nossos talentos e o valor que temos é por causa de Deus, por causa de Cristo. Mas se não fosse isso, eu pouco levanto o meu rosto diante de Deus, porque eu reconheço quão inferior eu sou e o quão grande Ele é.
Quando a gente tem um coração assim, Deus vai trabalhando muito, muito mais, né, no nosso coração, vai nos ensinando muitas coisas e a gente começa a ficar com os olhos muito mais abertos para a palavra de Deus, para os ensinamentos que Deus tem para nos dar. Agora, ao contrário, quando a gente está com o coração orgulhoso, muitas vezes a gente fica cego. Cego para aquilo que Deus tem para nos ensinar, cego para a realidade que está ao nosso redor, e a gente acaba descendo aquela escada, não só da insensatez, mas a escada do orgulho, e acabamos enganando nós mesmos e nos tornando mais tolos ainda. Essa é a principal característica do orgulhoso. Ele é muito tolo, ele é insensato e ele é cego, porque o orgulho dele é tão alto, tão grande, que cega até mesmo os seus próprios olhos e seu coração. Mas ao contrário, uma pessoa humilde, ela tem essa calmaria, né? Essa quietude de reconhecer a sua posição e de render glórias a Deus. Amém?